Pronto, valendo, moçada, aula de functions, ou funções. Bom, moçada, função ou subrrotinas é quando a gente começa a dividir os nossos programinhas em programas menores, mas cada vez mais específicos, tá? É o que a gente chama de modularização. Vocês já tiveram contato com algumas funções prontas, através daquelas bibliotecas. Lembra lá do include? Aí você tem lá funções, por exemplo, strcpy, que é para copiar uma string, systemcls para limpar a tela, get para pegar uma string inteira sem parar no espaço, e por aí vai. SQRT para calcular a raiz quadrada de um número. Então, são funções já prontas que vocês já tiveram contato e, né, estão utilizando através das includes. As includes são o quê? São bibliotecas, tá? O que a gente chama em C de arquivos de cabeçalho. Então, você escreve todas as suas funções lá e chama elas. Mas você também pode, né, escrever junto com a sua função main, ou seja, a função principal, outras funções que vão te auxiliar, né, vão dividir o seu programa, em vez de ficar um programão grande, extenso, complexo, você quebra ele em vários programinhas menores, transformando ele em módulos ou em funções, e simplesmente chama essa parte do seu programa de acordo com sua necessidade. Tá? Então, qual que é a ideia das funções? Dividir para conquistar. Ou seja, você tem um programa muito grande e complexo, de acordo com a sua necessidade, você vai quebrar ele em pedaços menores. Tudo que é feito em C são feitos dentro de funções. A gente tem a função principal, que vocês já estão acostumados, aquela funçãozinha chamada de main. Então, dentro da função principal, você pode chamar várias outras funções. Você pode chamar funções prontas da própria linguagem, né, como limpa-tela, como bloqueio, para você utilizar um teclado em português, e algumas outras que vocês já estão acostumados a utilizar, ou então você pode escrever suas próprias funções e de dentro da função main chamar essas suas funções, que é o que a gente vai aprender a fazer hoje, beleza? Então, ó, a função é referenciada pelo programa principal através do nome atribuído a ela, ou seja, ela é chamada, né, referenciada, dentro da main. E para você chamar ela, é só você chamar pelo nome, né, pelo nome atribuído, que você atribuiu a ela. Então, dessa forma, você pode dividir um programa em várias partes, no qual cada função realiza uma tarefa bem definida. Por exemplo, eu quero fazer, sei lá, a calculadora que o Moisés me propôs aí. Eu posso quebrar em várias funções. Uma função para gerar o menu principal, uma função para cada operação. E aí, se eu tiver problemas no menu, onde é que está o problema no meu programa? Só na função de menu. Eu não tenho problema no resto, então eu só vou olhar na função de menu. Por quê? É específico de menu. Se eu estou com um problema só na multiplicação, eu não preciso olhar no programa inteiro. Vou olhar só na função que está lá responsável pela multiplicação. E assim por diante. Tá? Então, a ideia é quebrar o seu programa em módulos e cada módulo ser o mais específico possível. Ah, Fred, eu fiz um algoritmo da lista passada lá para verificar se o número é primo. Eu posso criar uma função primo. Simplesmente eu passo o número para a função calcula e me devolve o resultado. Tá? Então, dessa forma, eu posso simplesmente chamar essa função quantas vezes eu quiser. Eu não preciso escrever elas várias vezes. Outra coisa que acontece, quando eu estou trabalhando com função, vocês sabem que a programação em C, ela segue linha a linha. Né? Ela vai ali, ó, seguindo aquela estruturinha. As linhas de cima primeiro, é a próxima, a próxima, a próxima. Quando acontece de você chamar uma função, ele dá uma parada na sua função principal, na main, desvia a execução para a função e começa a executar ela até chegar no seu final. Chegou no final da função, ele volta a execução do programa lá para a main,
exatamente onde ele tinha parado, e aí continua sequencialmente, linha por linha. Beleza? Então, funciona dessa forma a questão das funções. A gente vai ver alguns tipos de função hoje. Função sem passagem de parâmetro e sem retorno. O que seria isso? É o tipo de função mais simples que tem. Essa função ela não vai receber nenhum tipo de informação e não vai devolver nenhum valor. Tá? Então, ela não vai receber e não vai devolver nenhum valor. Um exemplo clássico disso aí é a utilização, né, de uma função para construção de menu. Por exemplo, função mostra menu. Então, dentro da minha função aqui, ó, está simplesmente o quê? A construção de um menu. Para mim não ter que ficar, toda vez que eu vou chamar o menu, escrevendo o código desse menu, procurando adequar ele dentro do meu programa, sem saber que a hora que vai chamar o menu vai limpar a tela. Agora, então, que a gente está com estrutura de repetição e toda hora tem que voltar para o menu, imagina se você tiver um programa com 4 menus. Um menu principal, que pode chamar outros 4, e que cada um desses outros menus tem outras 2 funções, né? Outros 2 tipos de cálculo. Então, uma funçãozinha só para chamar esse cara vai dar uma melhorada boa no seu programa. Tá? Então, qual que é a sintaxe? Toda vez que eu for fazer uma função, a primeira coisa que eu tenho que olhar é isso aqui, ó. Tem passagem de parâmetro, ou seja, eu vou passar algum valor para a minha função, para ela fazer algum cálculo e depois me retornar? Se tiver passagem de parâmetro, os meus parâmetros têm que estar aqui dentro desses parênteses. Tá? E eu tenho que colocar aqui, ó, antes do nome da função, o tipo de retorno dessa função. Se eu tenho passagem de parâmetro, eu tenho que informar quais são os parâmetros aqui dentro. Se eu tenho retorno, ou seja, eu vou devolver algum valor, eu preciso do comando return e o tipo aqui, ó, é o tipo de retorno que eu vou dar. Se for um número inteiro, int. Se for um número fracionado, né, com casas decimais, float. Como essa função aqui é a mais simples, que não tem passagem de parâmetro e nem retorno, notem que ela não tem nenhum parâmetro dentro do parênteses, está vazio, e a instrução aqui, ó, antes do nome dela, é void. Então, depois que você colocar os includes no seu programa, você vai lá e vai declarar as suas funções. Logo depois vem a main, função principal. Tá? Então, exemplo 1, função mostra menu. Está aqui o meu bonitinho. Vamos lá para o Code Blocks e vocês vão ver o programa inteiro. Então, olha, função mostra menu está aqui. Como é que funciona a sintaxe? Primeiro, as minhas bibliotecas. Tá? Isso é padrão, sempre. Depois, eu vou colocar as funções que eu criei para o meu programa. Tá vendo? Ó? Todas as funções que nós vamos ver hoje como exemplo. E aí, depois que eu coloquei todas as minhas funções, aí sim eu tenho o meu programa principal, ou minha função main, tá? E aí, de dentro da minha main, é que eu vou chamar as funções que eu criei. Então, vamos passo a passo. A primeira função é a mais simples, que eu não vou receber parâmetros e não vou devolver nenhum valor, tá? Eu simplesmente vou o quê? Executar isso aqui. Então, ó, se eu não vou devolver valor, eu tenho que usar void, tá? Obrigatoriamente. Logo depois, o nome da função e, se eu tiver parâmetro, aqui dentro do parênteses. Como eu não tenho parâmetro, o parênteses está vazio. Ok? Então, o que faz essa minha função? Não retorna valor, não recebe parâmetro. Ela limpa a tela. Notem que eu estou utilizando até uma outra função aqui, ó, mas está dentro da biblioteca. Limpa a tela, mostro essa primeira linha com menu de opções e vou executando. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8 da minha função. Cheguei no final dela, o que vai fazer? Eu vou voltar exatamente para o ponto aonde ela foi chamada. Beleza? Pessoal, dúvidas? Vocês estão caladinhos aí? Bom, vamos voltar para... Opa, não era para aí que eu queria voltar, não, né? Vamos voltar para cá. Então, olha, tá aqui a minha função escrita bonitinha.
né, de acordo com a sintaxe. E aí agora eu vou lá na minha main, aqui começa o meu programa principal, e vocês vão ver que eu estou chamando ela. Então, ó, declarei minhas variáveis, chamei a função setLocaio normal, e aí eu coloquei um do aqui, ó, um do while, tá, para encerrar o meu programa só quando 5 for colocado aqui. E aí aqui na minha função principal, no meu programa principal, amém, eu chamo aqui, ó, mostra menu. Parênteses vazio, por quê? Porque eu não faço parâmetro. E eu não estou recebendo nenhum valor. Então, não tem que ter uma variável para receber esse valor. Eu simplesmente chamo, mostra menu. O que vai acontecer na hora que eu executar? Ele começa a executar na main, declara essas variáveis, aplica o setLocaio, entra no do while, e aí a primeira coisa que ele faz é, chama a função mostra menu. Aí, a hora que ele vem executando aqui o nosso programa, que tem a chamada da função mostra menu, ele para a execução dentro da main, vai lá para cima e procura. Cadê a função mostra menu? Ah, tá aqui. Achei a função mostra menu, aí ele começa com a primeira linha da função. Executa a primeira, a segunda, a terceira, vem executando todas as linhas da função até chegar ao quê? No final da função, ou seja, no fecha-chaves. Chegou no final da função, ele volta lá para o programa main, logo depois da onde ele foi chamado. Aí ele já vem e executa isso aqui, ó, esse printf aqui, esse scanf. E aí ele continua normalmente até que você chame alguma outra função. Ok? Então, se eu rodar aqui, ó, ele foi lá e chamou na minha função, montou o meu menu bonitinho, e aí eu posso utilizar o programa normalmente. Beleza? Então, essa é a nossa primeira função. Funçãozinha simples. Void, porque não recebe valores. E com parênteses vazio, porque ele não tem nenhum parâmetro. Não devolvo valores, void. Se eu não vou passar parâmetros, parênteses vazios. Beleza? Podemos tocar, galera? Primeiro, tá tranquilo? Não o quê, moçada? Conversa comigo. Não adianta eu ficar aqui meia hora da aula inteira para depois vocês falar não. E aí? Bom, então vamos continuar. Bom, outro tipo de função, com passagem de parâmetro e sem retorno. Qual que é a diferença dessa para outra? Esse tipo de função recebe informação. O programa principal, na hora que você chamar essa função, ele tem que mandar informação para a função. A função está aguardando essa informação para processar. Só que notem que ela continua sem devolver informação. Então, se ela não devolve informação, continua sendo do tipo void. A diferença é, ela vai receber 2 valores como parâmetro. Cada valor eu tenho que colocar o tipo, o nome do parâmetro, onde eu vou receber esse valor, e aí cada um estará separado por vírgula. Nesse exemplo aqui, ó, eu chamei de função adição. O que a função adição faz? Ela recebe um número do tipo float e chama e armazena ele dentro do parâmetro num1. Ela recebe outro número do tipo float e armazena ele dentro do parâmetro num2. Dentro dessa função, só dentro dessa função, eu criei a variável res. Essa variável aqui, ó, ela não existe lá na função principal e nem em nenhuma outra função. Não existe lá na função menu, não existe na função principal, só existe dentro da função adição. Então, a hora que o programa principal, a minha main, chama a função adição, ela vai receber esses 2 parâmetros e vai criar essa variável. E aí, depois, eu vou fazer esse cálculo. Pegar o valor que está dentro de num1, somar com o valor que está dentro do parâmetro num2 e guardar dentro da variável res que eu declarei aqui.
e depois eu vou mandar mostrar na tela. Eu vou mostrar na tela o valor de num1, o valor de num2 e o valor de res. Ok? Então, ó, olha lá, meu programinha está aqui, função mostra menu já foi, está aqui, ó. Função adição. Do tipo void, que eu não vou retornar valor, e está aqui os parâmetros. Por quê? Para mim fazer esse cálculo, eu necessito receber informações do programa principal, lá da main, beleza? Então, como é que funciona isso? Estou aqui na main, venho executando o programa normalmente, entro aqui no do while, chamo a função mostra menu, a execução para aqui, vai lá para a função mostra menu, executa linha por linha. A hora que acaba, ele vem e executa esse printf aqui, ó, solicita uma opção do menu, o usuário digita a opção e ele vai guardar dentro da variável OP. Aí eu começo com o switch case, tá? Switch case, variável OP. Se na variável OP eu digitei a opção 1, é porque eu quero fazer o quê? Uma adição. E aí ele vai entrar dentro desse case aqui, ó, case 1. Tá? O que faz o case 1? Recebe o primeiro número e guarda dentro da variável N1, que foi declarada aqui, ó, dentro da função. Tá? Da função principal. N1, N2 e resto só existe aqui, ó. Tá? São endereços de memórias que só existem aqui dentro da função principal. Não existe lá dentro da função mostra menu e também não existe lá dentro da função adição. As variáveis que existem lá dentro são só aquelas que são declaradas lá dentro. É por isso que a gente tem que utilizar os parâmetros para passar um valor de uma função para outra. Ok? Então, ó, rodou bonitinho aqui, chamou o menu, recebeu o OP, o usuário digitou 1, ele vai rodar dentro desse case aqui. Informe o primeiro número, o valor que for digitado vai para N1, pode ser qualquer valor, então não vou fazer nenhum tipo de validação. Valor do segundo número vai para dentro de N2, também não preciso fazer nenhum tipo de validação. E aí eu chamei a minha função adição. Eu não estou armazenando o resultado da função adição. Por quê? Porque ela não tem retorno. Eu simplesmente tenho que chamar a função e informar quais as informações eu vou passar para ela, ou quais valores. Eu poderia, em vez de passar N1, N2, passar um valor, 10, 20. Mas no caso aqui, como eu não sei o valor que o usuário vai digitar, eu estou passando o conteúdo da variável N1 e o conteúdo da variável N2. Então, nesse momento aqui, ó, o programa para execução dentro da função main, programa principal, e desvia essa execução para essa função aqui, ó, função adição. A hora que eu chamei ela aqui, ó, que eu falei adição dentro do parênteses N1, o valor que tiver dentro de N1, ele vai colar aqui, ó, no parâmetro num1. E o valor que tiver lá depois da vírgula para N2, ele vai colar aqui, ó, no parâmetro num2. Tá? Ele vai pegar aquele valor lá e falar N1 toma para num1, N2 toma para num2. Ok? E aí, a hora que eu fizer esse cálculo aqui, ó, res é igual num1 mais num2, é como se eu estivesse pegando o valor de N1 que veio para num1, somando com o valor de N2 que veio para num2. Beleza? Faço a soma aqui e mando mostrar. Num1 mais num2 é igual a res. Então, ele mostrou tudo aqui e acabou. No que ele acabou, volta-se a execução para quem? Para main. Ok? Exatamente onde foi desviado, depois da chamada da adição. Vai dar um break e vai sair do case. Saiu do case, parou aqui, ó. Parou aqui, ele verifica se o OP é diferente de 5. Como o OP foi 1, ele volta lá em cima no do while. Voltei aqui no do while. E aí o que ele faz? Chama o menu novamente. Tá? Então, ó. Vamos executar para vocês verem isso. Então, ó, chamou o menu, trouxe lá, OP1.
Aí, o que aconteceu? Informe o primeiro número, 2, e forme o segundo número, 3. A hora que eu der um Enter, ele vai chamar quem? Ele vai chamar a função adição. É a função adição que somou 2 mais 3 e mostrou na tela para mim, 2 mais 3 é igual a 5. Chegou lá embaixo, antes do do while, está lá aquele System Pause. E aí, o que ele faz? Chama o menu de opções novamente. Ok? Se eu der um 5 para finalizar, finalizando e tchau. Beleza? Então, essa função aqui, ó, ela não tem retorno, mas tem recebimento de parâmetros. Terceira função da tarde, sem passagem de parâmetro e com retorno. É o contrário da primeira. Ela não vai receber nenhuma informação, mas ela vai devolver um valor para o programa principal que está chamando ela. Tá? Então, ó, esse tipo de função não recebe informação no momento de sua chamada, porém, repassa valor a quem o chamou. Uma funçãozinha que vai servir bastante para vocês é chamada validação corretiva. Nesse caso aqui, ó, ela está validando a divisão por zero. Tá? Ela não vai aceitar o quê? Uma divisão por zero. Poderia ser usada nos programinhas de vocês uma validação do tipo, se for uma validação para número inteiro, ela serve para qualquer momento que você for receber um número inteiro. Então, você pode escrever uma função validação e toda vez que você for receber um número inteiro, por exemplo, que tem que ser positivo, essa função vai funcionar perfeitamente. Tá? O que essa função aqui está fazendo? Não recebe nenhum tipo de parâmetro. Em contrapartida, ela tem que retornar um valor do tipo float. Tá? Se eu tenho retorno, eu tenho que colocar qual tipo de retorno aqui. Float, int, boolean, e por aí vai. Long int, tá bom? Se eu não vou retornar nada, não vou precisar usar o comando return, eu vou colocar aqui void. Beleza? Não tem parâmetros, abre e fecha parênteses. Ok? Dentro dessa função, eu declarei a variável divisor do tipo float. Ou seja, essa variável só existe dentro da função validação corretiva. Não existe em nenhuma outra função. Nem na função principal, a main. Beleza? O que eu estou fazendo aqui? Um do while, informe o segundo número para a divisão, que seja diferente de zero. Leio, né, através do scanf, jogo para dentro de divisor. Esse do while vai continuar rodando enquanto o valor de divisor for igual a zero. Ou seja, se ele persistir colocando um valor igual a zero, eu vou continuar rodando isso aí. Só vou parar a hora que ele colocar um valor diferente de zero. Se ele colocar um valor diferente de zero, aí eu vou retornar esse valor, que está dentro da variável divisor. Beleza? Vamos ver como é que fica isso lá no programinha. Então, olha, a função está aqui, ó. Eu tenho aqui a mostra menu, função adição, e aí está aqui, ó, validação corretiva. Do tipo float, porque vai retornar um valor do tipo float. E sem parâmetros, porque eu não vou receber nenhuma informação da onde eu estiver chamando ela. Ok? Declarado aqui divisor. Vou receber um valor para divisor. Enquanto for zero, eu vou continuar pedindo ele para informar novamente esse valor. A hora que for digitado um valor diferente de zero, eu retorno lá para a chamada da minha main o valor que está dentro da variável divisor. Ok? Então, vamos lá. Está aqui o meu programa principal, a minha main bonitinha. Chamo o menu, recebo a opção. Se for 1, vai fazer a adição. Se for 2, vai fazer uma subtração. Se for 3, vai fazer uma multiplicação. Se for 4, vai fazer o quê? Uma divisão. E aí sim eu vou chamar a minha função. O que vai acontecer? OP igual a 4. Vai executar tudo que estiver dentro dessas chaves. Então, ó, printf, informe o primeiro número e guarda dentro de N1, uma variável do tipo float. Beleza? E aí, a minha variável N2, que é por quem eu vou dividir N1,
ela não pode ser o quê? Zero. Não existe divisão por zero. Existe divisão por número negativo ou número positivo. Zero, não. Beleza? Então, ó, N2 vai receber o valor que a função validação corretiva vai retornar. Não estou passando nenhum valor. E vou receber e guardar dentro de N2 o comando return lá da função. Então, nesse momento aqui, eu chamei a função. Vai para a execução aqui do main e desvia para onde? Desvia para cá, para a minha função validação corretiva. Aí o que vai acontecer? Não tem passagem de parâmetro, é simples execução. Declarou a variável divisor e pede para o usuário informar um valor. Se ele continuar colocando zero, vai pedir novamente. Informe o segundo número diferente de zero. Se ele colocar zero, informe o segundo número diferente de zero. Até que ele coloque um número diferente. Se ele colocou um número diferente, vai ficar gravado dentro da variável divisor, e essa variável divisor, através do return, será retornado lá para a função principal, aonde eu chamei essa função. Essa função foi chamada aqui. Então, olha, o que está dentro do return lá, vem para dentro de quem? Dessa variável aqui, ó, N2, que vai compor o cálculo da divisão. Fez o cálculo, mostrou, saiu desse case, sai do switch, vem aqui no while, no do while, verifica, como foi a opção 4, volta lá em cima novamente. Voltou lá em cima, chama o menu e tudo novamente. Vamos testar? Então, ó, a nova função validação corretiva está lá dentro da divisão. Então, de acordo com o menu, ó, 4 para divisão. 4, informe o primeiro número, sei lá, 25. Na hora de pegar o segundo número, ele chamou quem? A função. É lá dentro da função que ele deu esse printf para mim, ó, informe o segundo número diferente de zero. Mas eu sou um usuário cabeçudo, eu vou falar que é zero. Informe o segundo número diferente de zero. Só falta você incrementar, né? Ô, seu orelha. Mas eu sou orelha mesmo. 0, 0, 0. Podemos ficar aqui o dia inteiro colocando o valor 0, que ele vai retornar a mesma mensagem. Eu preciso colocar algo diferente de 0. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá bom? Então, se eu colocar lá, sei lá, menos 5, tá lá. 25 dividido por menos 5, resultado, menos 5. Então, saiu da funçãozinha, voltou lá no case, terminou o case, mostrou tudo bonitinho, e ele vai voltar o quê? Lá na função, mostra menu. 5 para finalizar, finalizando, e acabou meu programinha. Beleza? Show bom. Bom, vamos voltar aqui. Tá acabando, galera. É coisa VaptVupt. Nossa próxima função. Passagem com, ó, função com passagem de parâmetro e com retorno. Essa é a função mais completa. Por que ela é mais completa? Porque você tem que passar valores, fazer o cálculo e retornar valores, tá? Então, ela vai ter o quê? Ela precisa receber informação e vai te devolver informação também. Para quem a chamou, em qual função está chamando. Pode ser na função principal, pode ser em outra. Moçada, eu posso chamar uma outra função, eu posso chamar essa função mostrar menu, por exemplo, de dentro da função adição. De dentro da função validação, não tem problema nenhum. Eu é que tenho que definir como é que eu vou trabalhar e montar o meu programa, tá? Mas poder chamar, pode. No caso aqui, ó, eu utilizei o exemplo da multiplicação. O retorno é do tipo float, o nome da função é multiplicação, e aí eu tenho dois parâmetros, no 1 e no 2. Ah, Fred, mas tinha que ser no 1 e no 2, por causa do N1 e N2? Não, gente, isso aqui é nome. Igual você declara uma variável. Se eu quisesse colocar aqui, ó, parâmetro 1, parâmetro 1. Parâmetro 2, parâmetro 2. Ou PTXR1, PTXR2. De acordo com minha necessidade, tá? Beleza? Eu só tenho que lembrar que, dentro da minha função, eu só reconheço quem? Os parâmetros e as variáveis que eu declarar dentro dela. Nesse exemplo aqui, eu não precisei declarar nenhuma variável, tá?
Mas se eu tivesse declarado, ela só existe dentro da função. Bom, voltando aqui, programa principal, mostra menu, recebe opção. A opção agora é a 3. Então, case 3. Vai executar esse cara aqui, ó. Informe o primeiro número, guardei dentro de N1. Informe o segundo número, guardei dentro de N2, não tem validação nenhuma, tá? E aí, ó, a variável res vai receber o resultado de quem? Dessa função aqui, ó, multiplicação. Então, o que, que vai acontecer? O valor que estiver aqui antes da vírgula vai lá para o primeiro parâmetro do parênteses. O valor que tiver aqui depois da vírgula vai lá para o segundo parâmetro, lá dentro do parênteses, depois da vírgula. Então, olha, e o resultado, ou seja, o que está lá do comando return, vem para dentro de quem? De res. Então, esse cara aqui, ó, além de receber informação, ele está retornando informação. Então, o programinha vem rodando, recebeu no 1, recebeu no 2, e aí aqui ele desvia, vai lá para a multiplicação. O valor que estava dentro de N1 vem aqui para dentro de Num1. O valor que estava dentro de N2 vem para dentro de Num2. E aí eu vou retornar quem? Num1 vezes Num2. Então, o resultado dessa multiplicação vem direto para onde foi chamado. Então, ó, se eu chamei aqui, quem é que está recebendo o resultado? A variável res. Mandei mostrar, break, acabou o case, saiu do switch, saiu do while, porque a opção foi 3, voltou lá em cima e rodou novamente. Então, se eu colocar aqui a opção 3, tá lá, forme um número, 10, foi para dentro de N1. Forme outro número, 5, foi para dentro de N2. Foi para dentro de N2 e eu chamei a função multiplicação. Passei como parâmetro quem? O valor de N1, que era 10, o valor de N2, que era 5. O primeiro parâmetro se chamava Num1, recebeu 10. O segundo parâmetro se chamava Num2, recebeu 5. E aí eu retornei quem? Num1 vezes Num2. 10 vezes 5, 50. Beleza? E aí voltou para o menu principal. 5, finalizando e aquele abraço. Beleza, moçada? E foi isso, nossa aulinha de funções. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Ana Luísa, sua dúvida, por favor? Não, tá tranquilo? Tenho não, professor. Ah, você colocou 2S lá, achei que você tinha falado que sim. Bom, moçada, então nós vamos fazer o seguinte. Essa aula está gravada, vou até parar a gravação agora.